Bom dia, momento reflexão do dia. Novo dia, novas oportunidades, tudo se faz novo e com ele a doce presença daquele que nunca nos esquece e nos abandona. E o nosso tema hoje é a fé que caminha e o medo que afunda. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Medite nessa palavra nesta manhã. Amados, a Bíblia ela vai relatar o episódio de Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus. É um dos relatos mais dramáticos e instrutivos dos evangelhos. Essa história encapsula a tensão constante entre a fé que ousa o impossível e o medo que paralisa o milagre. E essa palavra nessa manhã é para pessoas que estão com medo. Pessoas que o medo tem paralisado, estagnado, que não tem deixado você prosseguir ou você avançar. O medo que paralisa o milagre. Na ênfase entre o sobrenatural e o humano, descobrimos profundas verdades sobre discipulado, confiança e a graça que nos sustenta mesmo quando vacilamos. Aleluia. Glórias a Deus. Porque ali nós podemos ver que a maioria dos discípulos ali eram pescadores experientes. Em sua maioria. Era familiarizado com os perigos do mar da Galileia. Conhecido por suas tempestades súbitas e violentas, devido a ventos que desciam das colinas de Golã. A expressão quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, representava um momento mais escuro e desesperador. Na cultura judaica, o mar simbolizava o caos e as forças contrárias a Deus. Pedro, como líder natural dos discípulos, frequentemente tomava iniciativas ousadas, tanto para o bem quanto para o mal. A ordem vem de Jesus, representava um convite para participar do seu domínio sobre as forças naturais, ecoando o poder criador de Deus sobre as águas no princípio. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual tipo de tempestade, de desafio que você tem enfrentado. Mas o Senhor te convida nesta manhã a ouvir essa palavra e a descansar no Senhor. O Senhor te convida a tirar esse medo que está te paralisando, que está deixando você estagnado. O Senhor está te convidando neste momento para você sair dessa zona de conforto e você se levantar com fé nessa manhã e continuar. Assim como foi com Pedro. Pedro ali, ele respondeu ao convite de Jesus. E o Senhor tem feito esse convite para mim e para você nesta manhã. E Pedro ali respondendo o convite de Cristo, respondeu: Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. No versículo 28, aleluia, glórias a Deus. Amados, a fé genuína sempre exige sair do lugar seguro e familiar.
sair da zona de conforto, sair da paralisação, sair da estagnação e tomar uma posição diante do Senhor e segui-lo. Então esteja nessa manhã disposto a sair de sua zona de conforto espiritual, porque quando Jesus chama, os milagres acontecem além dos limites da segurança humana. Aleluia. Glórias a Deus. E aqui nós vamos ver um ponto importante, que é o poder do olhar fixo em Cristo. E Pedro ali, porém, olhando para o vento forte, ele teve medo. No versículo 30. Porque enquanto Pedro manteve os seus olhos em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando olhou para as circunstâncias, ele afundou. E assim, existe muita gente hoje que está tirando os olhos de Jesus e está olhando para os problemas, as dificuldades, os desafios da vida e está começando a temer, está começando a afundar. Ei, meu amado, ei, minha amada, fita teus olhos em Cristo. Não tira jamais os teus olhos de Jesus. Você só conseguirá andar sobre as águas, sobre os problemas, sobre as tempestades, se você permanecer com os teus olhos fixos no Senhor. Se você permanecer na tua caminhada, olhando para Cristo. Então não para. Não desista. Fixa seus olhos em Jesus e anda. Você vai vencer. Você vai passar por essa tempestade. A tempestade ela vai cessar. O mar, as ondas vão parar. Mantenha a cada dia seus olhos espirituais fixos em Jesus, não nas tempestades ao seu redor. Ei, não olha para essa enfermidade. Não olha para esse levante, para essa humilhação. Não olha ao teu redor. Fixa teus olhos em Jesus e continua caminhando com fé, com ousadia. Porque a fé sobrevive enquanto focaliza aquele que controla os elementos. Então não olha para esse problema, focaliza os teus olhos naquele que controla até o vento e o mar, que controla os elementos. E aqui vamos ver o clamor na hora do fracasso. Ali Pedro, ele gritou, ele clamou: salva-me, Jesus. Talvez você tenha tirado os olhos de Jesus por um instante, assim como Pedro. E você só tem clamado quando a tempestade ela vem, ela chega. Mas o nosso clamor, os nossos olhos fixos em Jesus tem que ser diariamente, a cada dia. E ali Pedro, clamando, gritou: salva-me, Senhor. Porque, meus amados, a oração sincera, ela é imediata. No momento da crise, traz o socorro divino. E muitos só começam a clamar, a buscar, quando começa a afundar.
E se você tem passado por uma situação parecida com essa de Pedro, se você tem deixado de olhar para Cristo e tem olhado para as tempestades da vida, os problemas, e você está começando a afundar assim como Pedro, então neste momento clame imediatamente por socorro. Porque, meus amados, Jesus está sempre ao alcance de nosso grito de desespero. E eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, o que você tem enfrentado. Eu não conheço o teu grito de desespero, mas o Senhor conhece. E o Senhor traz aqui hoje o toque restaurador da graça. Porque Jesus ali, estendendo a mão, segurou. Ei, Jesus estende a sua mão e te segura nesse momento de dor, de angústia, de desespero. Por mais que você sinta sozinho, inseguro, achando que todo mundo te abandonou, o Senhor jamais te abandonará. O Senhor jamais se esqueceu de você. Clama a Ele com fé. Clama, meu amado, clama, minha amada, assim como Pedro. Ele clamou na hora do desespero, na hora da dor. Salva-me, Senhor. Então que no momento da oração, você venha clamar ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha te salvar. Pedindo para que o Senhor sustente nas suas mãos e te tire do meio dessa tempestade. E ali Jesus, estendendo a mão, segurou. Ei, pela fé, você já pode sentir aí o Senhor segurando as tuas mãos e te tirando do meio dessa tempestade. Porque a graça, ela nos alcança mesmo em nossa fé imperfeita e vacilante. Ei, meu amado, ei, minha amada, confie na perfeição de sua fé. Aliás, não confie na perfeição da sua fé, mas na perfeição daquele que estende a mão para nos salvar. Então, somente confie no Senhor. Confie na perfeição daquele que estende as suas mãos todos os dias para nos salvar. Daquele que nos faz levantar, que nos faz acordar, que nos faz abrir os olhos para um novo dia. Daquele que nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Daquele que, por mais que sejamos imperfeitos, Ele é perfeito para nos salvar. Ele nos guarda, Ele nos livra e Ele nos abençoa. A sua graça suplementa a nossa fé deficiente. Amados, a experiência de Pedro sobre as águas nos ensina que é melhor tentar caminhar com Jesus e vacilar do que permanecer seguro no barco da mediocridade espiritual. Então que nessa manhã possamos responder com coragem ao chamado de Cristo. Mantendo nossos olhos fixos nele. Confiantes de que mesmo quando nossa fé fraqueja, a sua mão graciosa estará estendida para nos levantar e nos conduzir em segurança ao destino final. E que neste momento você venha clamar: salva-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Conta para Ele tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado. E Ele neste momento estende as tuas mãos e te tira, te cura, te liberta
e te abençoa. E se essa mensagem falou contigo, envie para pessoas que também precisam ouvir essa oração. O Senhor estende as suas mãos hoje, se você clamar, se você pedir, e te tira do meio dessa tempestade. O Senhor traz cura, livramento, socorro. Então curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe. Pense nessa palavra. Reflita nessa palavra. Shalom e shalom. Um dia de vitória. Bom dia.